Felipe, querido Padilha, tudo bom? Tudo bem. Prazer receber você no Som do Corpo. Hoje estou bem feliz porque a gente vai ter uma conversa super interessante a respeito do nosso processo, né? Desde quando nos conhecemos e também aproveitando para fazer um paralelo em relação à plasticidade, a tudo que a gente aprende durante os processos, né? Então, acho que a nossa conversa aqui vai ser bem ilustrativa para isso, como sempre, fazendo paralelos para a gente poder crescer juntos e ver que essa plasticidade está em todo lugar, não é? Ela não está só no corpo, ela está nas formas de trabalho, nas formas de relacionamento. Então, é uma alegria ter você. Bem-vindo. Vou passar a bola para você falar um pouquinho, se apresentar um pouquinho para a gente. Prazer é todo meu de estar aqui, conversando, trocando com você. Meu nome é Felipe Padilha, eu sou bailarino já há quase 20 anos no Rio de Janeiro. Ao longo desse tempo eu pude trabalhar com inúmeros artistas, coreógrafos, bailarinos, né, e com diferentes companhias cariocas, né? Foco Street Dança, Massa Milhares, Companhia de Dança, Renato Vieira, Companhia de Dança, o Balé de Niterói, enfim. Então, ao longo desse processo, né, de construção de uma carreira, eu pude, como bailarino e professor de dança contemporânea, vivenciar distintas linguagens, métodos, distintos modos de conceber a cena, de entender o movimento. E isso para mim foi um grande privilégio, né? Ter encontrado você, né? A gente se encontrou no Balé de Niterói, numa das companhias que eu trabalhei, né? Então a gente, no primeiro contato com o seu trabalho, foi um marco para mim, né? Porque tinha toda uma abordagem ali do Pilates, né? Junto, né, com a educação somática que eu desconhecia, né? Que eu não sabia do que se tratava. Então, poder ter entrado em contato com o seu trabalho e ter, de alguma forma, me aproximado dele, me deu várias ferramentas para poder entender aí essa lesão, né, esse trauma no joelho que eu tive, né? E aí ir tentando me entender nesse processo, né, de adaptação, né, nesse processo de mudança, nesse entendimento de que esse corpo não é mais o mesmo, né? Então precisaria ter ali uma capacidade de escuta muito maior, né? E através das Uhum, suas aulas eu fui tendo um pouco desse arcabouço, sabe? Construindo um pouco desse uhum, arcabouço, entendendo com uhum, mais profundidade esses, é, esses elementos, né, de centro de força, de apoio, né, os ímãs, né, que tanto você uhum, fala, né, essa relação com o espaço. Então, aos poucos eu fui é, entendendo e incluindo isso no meu trabalho. E, de fato, uhum. assim, me ajudou bastante a sei lá, impulsionar um pouco desse processo de mudança, né? Ela ainda é uma construção, né? O corpo, ele Sim. é vivo, né? Então ele está ali, Uhum, né, de algum modo, é, se desafiando o tempo inteiro, né? Ainda é uma construção, mas eu lembro de o nosso encontro foi fundamental para poder experimentar isso com uma certa direção mais auspiciosa, sabe? Mais uhum, clara para mim, assim. De fato, era justamente o que eu precisava para ir encontrando um pouco ah, dessa, dessa impulsão, né, para aham. essa plasticidade, para essa nova plasticidade. Sim, é isso. Você falou uma coisa super interessante. Muitas coisas, mas uma eu queria pegar aqui como fio para a gente seguir a nossa conversa, que é esse processo em construção. Então, o conceito de neuroplasticidade, ou mesmo somente plasticidade e adaptabilidade, está dentro disso que você falou, né, Felipe? Porque
é um corpo que está sempre em construção e sempre será uma construção, né? A gente nunca está exatamente pronto, você sabe disso, né? O movimento, ele nunca está pronto, ele está sempre sendo melhorado, a gente está sempre numa busca de excelência que nunca chega. Isso é o mais interessante, nunca chega porque simplesmente a nossa perspectiva muda todo dia. Então, como a gente muda todo dia e está dentro desse processo de ganho, de abertura de caminho, né, de abertura de consciência também e de perspectiva, como é que a gente pode ter uma meta, alcançar essa meta e ficar satisfeito com ela, né? Eu acho que é bem assim questionável esse lugar da gente seguir de metas em metas. Então, vejo o corpo sempre como em construção, em processo. E é isso mesmo que a adaptabilidade fala, né? Que a gente está aí numa teia que está sendo modificada. Então, para que a gente entenda um pouco quanto que o corpo está mudando, é só a gente pensar o quanto que nós, todo dia, somos atravessados por tantas informações diferentes, né? De todos os tipos, em todos os níveis, e como essas informações, elas também são construção ou são parte importante dessa construção. Porque tudo afeta, nós somos afetados e atravessados por tudo, né? Então, mesmo o seu corpo, como bailarino, né? Um corpo tão inteligente, sempre bom falar, né? Do quanto que o corpo do bailarino é um corpo inteligente. Por quê? Que conceito é esse de inteligência corporal, né? É um conceito que fala um pouco sobre a escuta, sobre isso que você tocou. Eu preciso ter esse canal de conversa aberto. Então, quando o meu corpo escuta e tem uma habilidade mais desenvolvida para responder da forma adequada, ou próximo, perto da forma adequada, isso é um aspecto de inteligência corporal, que é o contrário de você ter um estímulo, por exemplo, e se tornar resistente à resposta, né? Ou recorrer aos padrões antigos, aos padrões estabelecidos, e a gente fala dos padrões neurais, mas, né, é um campo enorme, porque aí tem os padrões emocionais e padrões mentais, que estão crenças, que estão todas misturadas nesse aspecto. Então, você vê que é isso, se um corpo é rígido, ele perde a sua plasticidade, a sua adaptabilidade. E o corpo de um bailarino é um corpo super inteligente, que precisa ter isso em dia, né? Essa adaptabilidade, essa plasticidade, para aprender novos movimentos o tempo todo. Então, ele precisa dessa disponibilidade, esse espaço de criação, né? Que a gente conhece tão bem. E aí, Felipe, só que estou falando para caramba, mas vou pegar isso para poder puxar o nosso fio finalmente. Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo. A gente se encontrou lá na companhia de balé e depois você me procurou para fazer um trabalho justamente para essa lesão que você teve no joelho, né? Então eu queria assim trazer uma provocação para você falar o que você aprendeu a partir dessa lesão. Claro que fazendo um paralelo com o trabalho que a gente realizou, né, e o que ele trouxe de perspectiva, mas principalmente o trabalho sendo um estímulo e você fazendo ou trazendo esse estímulo para rever rever o uso para seguir convivendo com o seu joelho em fases diferentes, hora melhor, hora um pouquinho pior, mas assim, tendo que lidar com esse processo que eu sei que ainda está acontecendo aí, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, assim, um trauma, né? Lidar com trauma é muito difícil, né? Porque, naturalmente, né, o dia a dia de um bailarino, né, é muito intenso, né? Principalmente no que se refere a ensaios, a aulas, né? Então, a gente já tem um corpo ali que já está tendo muitas informações, né? E informações, digamos que não tão ordinárias, né? Muito específicas, né? Para aquele tipo de trabalho, né? Então, o corpo ele já tem uma sobrecarga.
né, Uhum. naturalmente, né? O dia a dia de bailarino, ele é, em média, de um bailarino profissional, composto de 6 a 8 horas de trabalho diário, né? Então, você pensa nisso ao longo de uma carreira, né? Você é coisa dessa, né? Você está ali o tempo inteiro confrontando o corpo, confrontando os seus limites, né? Tendo que lidar justamente com esses aspectos que você falou, né? Do mundo interno, da mente, da emoção, né? Para além das Uhum. questões físicas. E lidar com trauma não é fácil, né? Porque de algum modo exige que você tenha essa capacidade de expandir a sua escuta. Curiosamente, foi justamente esses traumas, digamos assim, ao longo da minha carreira, que forjou em mim, né, paradoxalmente, uma consciência muito maior sobre o meu próprio corpo. Uhum. Então, assim, me deu a chance de silenciar, de entender os automatismos, sabe? Me deu a chance de poder identificar certos exageros, digamos assim, né? De força, de intensidade, que eu acho que eu poderia modular com mais suavidade, com mais precisão. E aí, te encontrar lá no Balé de Niterói foi um presente para mim, porque eu pude me aproximar dessa perspectiva do Flash of Pilates, né, de entender para um outro viés, né, esses centros de força, de como poder tirar a sobrecarga do joelho, né, no meu dia a dia, nos meus ensaios, e aí você combina toda esse arcabouço do Pilates com o universo da educação somática, que para mim é uma coisa muito preciosa, sabe? Uhum. Porque existe nesse campo somático, né, da educação somática, um respeito pelo corpo, né, um respeito pela individualidade de cada corpo, né, por essa singularidade, né, e isso é muito bacana, assim, isso é muito amoroso, então uma perspectiva amorosa a respeito do corpo, porque não só respeita a diversidade, né, mas dá a chance do aluno conhecer si mesmo, digamos, de um jeito mais respeitando o seu próprio tempo, né? Respeitando o seu próprio ritmo, né? E poder ter te encontrado nesse momento, para mim, foi um bálsamo, né? Porque eu realmente estava precisando disso, assim, de aquietar, de silenciar, de entender, assim, de como se reorganizar, né? Para poder seguir, né? Para Uhum. poder seguir com a minha carreira, como bailarino, como professor de dança contemporânea, né? Então, para mim, foi muito bom, sabe? Nosso encontro. E Uhum. aí, assim, você trouxe uma coisa muito interessante na sua fala sobre essa coisa do processo de criação, né, ininterrupto que a gente vivencia o tempo inteiro, né, quando a gente está Uhum. ali confrontando esse universo que é o corpo, né, porque corpo é mente, é emoção, é sentimento, é sensação, né, é esse aspecto sutil e esse aspecto material também, né. Uhum. E aí, nesse processo de construção, né, é muito curioso que, como bailarino, você muitas vezes deixa escapar algo que é fundamental, que é o prazer, que é a alegria, que é um pouco dessa paixão do seu corpo em movimento, né? É muito curioso isso, né? Porque é justamente essa paixão e essa alegria, né, que te fez abraçar essa profissão e normalmente com o dia a dia, com os desafios, ela se perde, né? Com o confronto com as dores, com os traumas, né? Com tudo o que o corpo oferece, né? Como um problema, né? Assim, digamos assim, né? Uhum. Como um obstáculo, né? E essa alegria vai se esvaziando. Então, uma das preocupações para mim é justamente tentar manter essa paixão viva, essa alegria viva durante todo o processo, sabe? E aí o processo ele Uhum. vai sendo mais leve,
sabe? Essas metas, esses objetivos, né, de vão sendo mais suavizados, você tem condições de encontrar outras coisas pelo caminho, né, que talvez vão te redirecionar para uma outra meta, talvez vão te redirecionar para um outro objetivo, e tudo bem, sabe? E tudo Uhum, faz parte, né, quando você está com essa escuta ampliada, você uhum, perceber, né, para onde você está indo, né, para onde você pode ir, né? uhum, Então, uhum. é um pouco nesses processos de criação, a escuta é fundamental, né, para você ter um olhar gentil sobre si mesmo e sobre o processo como um todo. Né? Sim. Você sabe que o Alexander, né, da técnica de Alexander, precursor da educação somática, ele tem conceitos muito interessantes sobre isso que você falou, que falam sobre uma obsessão pelos resultados e os meios pelos quais, né? Então, muitas vezes, quando você se ocupa, não se preocupa, né, mas se ocupa dos meios pelos quais, você tem a possibilidade, a alternativa, de não seguir para aquele lugar onde era uma obsessão pelo resultado, né? Para aquele lugar que você focou lá na frente, tipo, atirou a flecha e aí está indo atrás dela, né? Mas os meios pelos quais Uhum. exatamente proporcionam uma reflexão constante sobre para onde eu estou indo, né? E se eu quiser mudar de lugar nesse meio do caminho, deixar essa flecha para lá e apontar minha flecha para outro lugar, né? Isso vai acontecendo, então é sempre possível. E uma das coisas que eu acho mais interessantes, Felipe, é exatamente no processo de rever a lesão, né? De rever o uso que trouxe a lesão, é encontrar esses caminhos alternativos de uso, que certamente quando a gente ativa o trabalho, né, e quando você fala do Pilates, do Fletcher Pilates especificamente, que é a escola que eu trabalho, mas com toda essa base da educação somática, né, porque a minha formação na técnica de Alexander me faz pensar dessa forma, né, e também o Fletcher Pilates é uma escola que se diferencia porque cria esses caminhos alternativos. Então, quando a gente vê a lesão a partir dessa nova perspectiva, desse novo uso, como diria o Alexander, né? Então, a gente aprende muito sobre a capilaridade neural, né? A gente fala muito da capilaridade para quem teve um problema cardíaco, né? Que precisa estimular a partir de exercícios de ergometria, né? Exercícios cardiorrespiratórios, essa capilaridade, e aí a gente esquece um pouco da capilaridade neural, que é isso mesmo. Quanto mais eu acho, eu pesquiso, eu percorro caminhos musculares, né, diferentes daqueles padronizados que provavelmente na lesão, pela repetição e pelo esforço repetitivo, né, eu acabo deflagrando processos inflamatórios que vão trazer uma lesão um pouco mais grave, né? Menos ou mais grave, mas todas elas têm essa mesma cama, né? Esse mesmo leito, todas elas estão apoiadas nesse lugar de repetição e de esforço que você trouxe, né? Na rotina do bailarino é isso, né? Repetição e esforço. E quando você promove caminhos diferentes musculares, você abre essa possibilidade de sair daqueles padrões e conseguir conviver Abordagem. com conseguir conviver com a sua lesão, dissolvendo todo aquele esforço que estava alimentando o processo inflamatório, né? Então isso é recorrente, a gente sabe que isso acontece o tempo todo, tem provas disso, né? E precisa de um trabalho de resiliência também, de um trabalho de insistência e de persistência nesses caminhos alternativos, né? Porque essa é a base da plasticidade. Se você vai uma vez, vai outra, e pôr larga para lá, o seu sistema neural vai levar você para aquela trilha que é muito forte, que está muito estruturada, que é exatamente aquela que provocou esse esforço repetitivo, né? E aí, Felipe, eu queria Padrão, né? aquele padrão, exatamente. Então, nesse traço
eu acho que isso é uma história que a gente pode fazer muitos paralelos, né? Muitos paralelos. Porque o tempo todo ela se mostra presente, de várias formas de pensar, de sentir, de comportamentos, né, diversos. Essas mesmas formas estão presentes, né? Isso é incrível também, né, a gente poder fazer esse paralelo. E aí eu queria trazer essa história, assim, trazer esse paralelo em relação ao trabalho, que eu estou adorando isso, nossa parceria de trabalho, que começou lá atrás nesse, vou chamar de namoro, nessa coisa de afinidades, de tantas afinidades, e hoje a gente virou parceiro de trabalho, né? Você compõe a equipe do estúdio fazendo um trabalho lindo, um trabalho super interessante que quer, a partir do movimento, trazer essa informação para todos, né? Então, o que você vê assim desse paralelo que eu acho lindo, porque é uma forma de exercitar a nossa criatividade e a nossa expressão, basicamente, né? Como a gente se expressa. Uhum. É engraçado porque isso aconteceu de um jeito muito orgânico, né? Foi Foi. justamente através dessa troca, desses, dessas partilhas, né, que aconteciam na aula, que acabou acontecendo essa parceria profissional, né? Ela foi se Uhum, dando, né? E ao longo da minha carreira como bailarino, eu sempre fui um, uma pessoa muito curiosa, né? E aí, justamente por entender as demandas da minha profissão, né, as exigências da minha profissão, e estar atento justamente a esses desafios, né, que meu corpo oferecia e oferece, né, que eu precisei fazer justamente isso que você mencionou, né, de uhum, abrir um pouco a perspectiva, sair um pouco desse do lugar formal, digamos assim, da dança e estudar educação somática, e fazer técnica da Sander, experimentar o class de uhum, pilates, e fazer yoga, e construindo esse arcabouço de diferentes métodos, linguagens, técnicas, né, para justamente uhum, poder dar conta desse desafio de lidar com toda a exigência, né, do dia a dia e daquilo que o corpo propõe, né, uhum, como, como desafio, né? Mas nosso encontro, né, e logo depois a nossa transição para uma parceria profissional, ela foi desse jeito mais orgânico, mais fluido, justamente porque eu acho que existia uma certa cumplicidade, né, entre a gente, porque existia um pouco dessa afinidade de interesses, né, de, 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 de entender o movimento, de entender o corpo de uma perspectiva muito mais ampla e menos reducionista, né? E menos uhum, cartesiana, digamos assim, né? Para entender o sim, corpo para além da forma, né? Para entender o corpo também se conectado com essa questão do bem-estar, da saúde, né? Para entender o corpo principalmente assim para além da plasticidade, né, para investigar o corpo nas sensações, né, para investigar o corpo nesse lugar também uhum, emocional, né, nesse lugar também de experiência direta, né, com o movimento, né, de se uhum, entender ali durante o movimento, né, não algo que você só precisa executar, né, para isso, para aquilo. Então, uhum, essa afinidade, né, eu acho que fez com que essa parceria profissional surgisse de um jeito muito belo, né, de um jeito muito interessante, né, e aí poder desenvolver, né, esses dois trabalhos, né, pelo estúdio Carla uhum, Helves Online, para mim foi um grande presente nesse momento, né, principalmente porque a gente está passando por essa grande mudança, né? Essa grande crise global, né? uhum, E ter sido, de alguma forma, convidado a se reinventar, convidado a entender esse momento e entender que espaço você ocupa nesse momento, como você pode oferecer uma prática para as pessoas que, de alguma maneira, elas possam ancorar
atenção no próprio corpo, né? Como é que a gente pode fazer isso, né? No momento em que tudo está disperso, está tudo inseguro, né? Trazer a consciência para si mesmo, trazer a atenção para o próprio corpo, né? É uma maneira de encarnar o próprio corpo, né? É uma maneira de, opa, voltar assim, né? Porque naturalmente nesse momento, né, a, a crise, né, e toda nos dá oportunidades de reinvenção, mas também nos dá a oportunidade de dispersão, né? Tipo, de você se sentir confuso, perdido e poder oferecer uma prática que visa esse bem-estar, visa justamente é, essa capacidade do aluno de voltar para si mesmo, de poder se reconectar, de poder ancorar sua atenção no próprio corpo, eu acho que isso tem um impacto muito profundo na vida das pessoas, né? E eu me sinto participando disso, sabe? Eu me sinto de algum modo contribuindo, né, para atenuar, sabe? Para atenuar um pouco esse momento que é um momento muito difícil, né? Esse momento que é um momento muito difícil. Então, para mim, assim, foi de fato, uma grande oportunidade de entender como reorganizar uma aula no espaço restrito, né? Como poder, que tipo de comunicação funciona com o aluno do outro lado da tela, né? Como é que isso alcança ele, como é que ele apreende esses conhecimentos, como é que ele é afetado por isso, né? Por essa troca que não é mais uma troca presencial, é uma troca online, né? O quanto isso mudou, né? E como isso de algum modo o que funciona isso, né? Disso, né? O que funciona, né? O que não funciona. Então foi um momento aí de muitas mudanças, tá? De muitas estruturas, assim, né? De muitas momentos para ressignificar, né? Assim, para poder sair desse impasse, digamos, né? Sair desse impasse e entender essa realidade que está posta, né? Então, se essa realidade que está posta, então vamos tentar acolhê-la, né? Então, também tem uma capacidade além de escutar a si mesmo, de escutar aquilo que acontece ao nosso redor, né? Porque não existe inseparabilidade, né? Entre a gente e aquilo que nos rodeia, né? Então, essa capacidade de escutar também aquilo que acontece ao nosso redor, que acontece no mundo, né? Naturalmente vai nos oferecer outros desafios internos, né? Também. Sim, é muita descoberta, né? Muita abertura. E esse corpo, que é também o corpo trabalho, né? O corpo que trabalha, ele é fantástico, né? Eu acho, assim, temos muitos corpos habitando essa nossa casa, que é o corpo, muitos corpos diferentes, e para mim, vou te dizer que eu tenho assim uma quantidade de signo, planetas em Terra, então o trabalho é uma forma de aprendizado muito potente para mim, muito potente. Estruturante, Então, né? estruturante. Então, eu aprendo demais, eu funciono simbioticamente com o trabalho, corro até o risco de ser workaholic, de ser assim, de me misturar. Então, eu fico bem atenta a isso, para não chegar nesse lugar, mas para mim é uma forma de existir no mundo, né? Então, eu estou absolutamente impressionada e fascinada com as descobertas desse novo momento, né? Claro que impactada, não é? Mas não deixo, mesmo estando impactada, não deixo de ficar impressionada com as novas possibilidades, né? Dessas aberturas todas que estão aí nesse campo, né? Disponíveis também, com muitas dificuldades, muitas resistências, que é aquilo, né? São novamente os padrões antigos, as trilhas neurais
fortalecidas e antigas que estão aí para a gente também oferecer essa resistência ao novo que a gente conhece tão bem, né? E, mais uma vez, é uma verdade. prova de plasticidade, de adaptabilidade, né? O quanto que a gente tem essa capilaridade para além, para construir, para descobrir, para pesquisar e para experimentar, né? Então, é assim, com tudo que a gente tem que sempre considerar, né? Todas as dificuldades e todo o trauma, é um momento muito criativo, né? É um momento de muita potência também, né? Então, assim, eu estou aqui fazendo sempre um contraponto de dizer o quanto que isso é dúbio, né? O quanto que a gente está nessa dualidade mesmo de, ao mesmo tempo, olhar a dor e ver que nessa dor há potência, há perspectiva e há também muitas alternativas, né? Eu vou dizer que isso, vou aqui fechar minha parte, quero que você feche a sua, mas vou dizer que é uma honra poder trabalhar com você, vendo esse movimento fluir de forma tão orgânica, né? E a gente construir essa rede mesmo, né? Essa união dos pensamentos conscientes para além, né? Para que a gente possa transmitir isso com mais veemência, para que a gente possa dizer isso mais e melhor, né? O quanto que há potência nisso, o quanto que a gente acredita nisso, e mesmo que sejamos poucos, somos partes importantes dessa rede, né? E aqui, assim, juntos nos comprometemos com isso, né? De disseminar esse valor que é tão importante, que a gente enxerga com tanta clareza, que a gente acredita e que a gente pratica, né? Exatamente. A gente flui por isso é orgânico, porque a gente flui nessa onda, né? Para mim é uma honra trabalhar com você, continuar essa pesquisa, né, que é uma pesquisa de uma vida, né, seguir, né, mesmo com toda dor, né, mesmo com todo trauma, né, mesmo com toda a dificuldade desse momento, entender essa crise também como essa oportunidade, né, de se reinventar, de ressignificar, né, de entender que é possível, né, também humanizar essa tecnologia que aparentemente, né, pode ser tão fria, né? Então é possível você afetar o outro de um jeito sensível, né? Você convidar o outro para entrar em contato com o próprio corpo, né? Mesmo estando em espaços diferentes, né? O que anteriormente a gente achava que não era possível, a gente está aprendendo o que é, a gente está encontrando caminhos para estabelecer outros tipos de conexão, outros tipos de encontros, outros tipos de diálogo, né? E que são tão potentes, né, quanto presenciais, são tão afetuosos quanto os presenciais também, né? Já que nesse momento a gente não está podendo ter, né, os presenciais com tanta segurança, né? Obviamente que eles fazem falta, né? A gente sente a falta de poder ter uma troca direta com o aluno, tem o intermédio da tela, né? Mas construir campo, né, de afeto, né? Mesmo que seja né, numa plataforma online, né? Isso tem mostrado que o alcance, né, do nosso trabalho, isso tem mostrado que é possível que a comunicação atravessa as barreiras, né? Que justamente, né, poder dividir aquilo que é tão precioso para nós, né, com tanto cuidado, com tanta dedicação, né, tem essa força, né, de oferecer para o outro como se fosse um presente, né, e o outro acolhe, o outro recebe, né, e troca também, nos dá também, né, em contrapartida, né, tantas outras coisas, né, a gente também é afetado por isso, né, a gente também reverbera em nós também um pouco daquilo que a gente propõe, né, daquilo que a gente busca, né. Então, para mim, é uma honra poder estar ao seu lado, poder
agora no estúdio, sabe? Trabalhando com você, sabe? Pesquisando mais desse universo. Me sinto muito privilegiado, sabe? Espero que as pessoas, nesse momento, né, possam, de algum modo, né, entender, né, o quanto é urgente essa escuta sobre si mesmo, né, sobre o próprio corpo, justamente porque a gente está nesse momento de muita dispersão, né? Então é importante a gente aterrar, é importante a gente focar, silenciar, se ouvir, se respeitar, entender que esse momento exige da gente um pouco dessa capacidade de adaptação, de entender a impermanência, né? De entender essas mudanças, de surfar nessa impermanência, né? Ora a Sim, gente vai lá para caixote, mas não pode se afogar. é isso mesmo. Vamos adiante, né? Vamos em frente, que a gente ainda tem muito que aprender. E vamos juntos. Exatamente. Obrigada, Felipe. Um beijo, querido. Um prazer sempre falar com você. Um beijo. Beijo, Carlinha. Muito obrigado.